nesse aspecto. E como não podemos ser, ou como podemos não ser, uma intensa apreciação da pessoa e obra do Senhor. Então essa é a segunda base. Aqui eu queria ler um outro texto rapidamente para os irmãos. Um irmão que viveu durante um período chamado avivamento puritano, quando tantos irmãos ali foram usados de maneira tão maravilhosa pelo Senhor, somos devedores a eles também, nós. Esse foi o início do século XVII, 1620 mais ou menos, até o final, uns 80 anos, quase ao final do século XVII, durou esse movimento maravilhoso, um avivamento que atingiu muitos irmãos. John Bunyan é dessa época, Richard Baxter, John Owen e muitos mais. Então houve ali um irmão chamado Thomas Fuller, e ele escreve algo sobre vida devocional. E estamos falando aí sobre intensa apreciação do que Cristo é. Então eu tomei esse escrito aqui para que vejamos dois aspectos dessa contemplação. O primeiro é negativo, e é esse aspecto negativo que esse escrito vai enfatizar, que eu queria que você ouvisse com muita atenção. Quando contemplamos a Cristo, há um aspecto, me permita eu pôr entre aspas, né, para ser bem compreendido, um aspecto negativo, já vamos explicar o que isso significa, e um aspecto positivo. Qual é o negativo quando nós contemplamos a Cristo? Então, todas as sujeiras do nosso coração irão se manifestar. Isso não significa que você vai sair vivendo uma vida de pecado, de carnalidade e de mundanismo. Pelo contrário. Significa que você vai ser exposto diante da luz do Senhor. É isso que é bárbaro. Isso é bárbaro. Porque quando você tem a luz do Espírito, que é a vivificação do Espírito, é como você nascesse, um nenê está nascendo, é como se fosse uma lâmpada apagada. Eu, quando nasci, eu era uma lâmpada apagada. Aos 19 anos, eu nasci de novo. Acendeu a lâmpada. Aí chama-se, Jesus Cristo chamou, novo nascimento. Novo nascimento em quem? Em Cristo, é espiritual. Aí Cristo começa a ser, por Ele mesmo, forjado em si. Como? Através do Espírito Santo. Muito bom. Agora eu começo uma vida, assim como o nenê não sabe umas coisas, vai aprendendo, tira a fralda, etc, etc. Como todos nós estamos aqui. Espiritual também. Hoje eu acho que eu tenho 16 anos, 15 anos de vida espiritual. Não tem cronologia, é só uma forma de vocês entenderem. Eu ainda sou infantil. O Bornelli, que é bem mais novo que eu, já é um ancião, porque tem muito mais experiência espiritual. Ele veio de família religiosa, e eu não. Né? Mas, com a morte do meu pai, eu fui agraciado por Deus de virar escravo de Cristo. E veja, 19 anos para quase 70, são 50 anos de amadurecimento. 50 anos na cronologia do homem, mas eu diria que é 16, 15 na cronologia espiritual. E agora eu corro atrás desse prejuízo, ou seja, eu quero me desenvolver. Porque se eu me desenvolvo mais e mais e mais e mais em Cristo, ou seja, se a minha mente, se o meu caráter, se a minha conduta se aproxima de Cristo, aí eu vou ter condições, Cristo em mim vai resplandecer, as pessoas vão perceber que não sou eu que sou diferente, mas Cristo em mim está sendo resplendido, tá? Aparece, é Ele que aparece, porque Ele está vivendo em mim, eu estou vivendo nele, espiritualmente falando. Eu faço comunhão, eu tenho comunhão com a Trindade, eu não, qualquer cristão verdadeiro. Você muda, sua personalidade muda. Personalidade não. Muda seu caráter, sua conduta, nesse amadurecimento espiritual. E é o nosso tema da nossa mentoria de sábado, é falar da transformação da mente em Cristo, né? Não é transformação na mente dos ídolos aí do mundo. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Tá O que há vendo? de maravilhoso nessa... Isso é uma oração.
pedir para Deus ver o coração da gente, denunciar a podridão, limpar o nosso coração. As pessoas que acham que têm um coração benevolente são hipócritas. As pessoas que acham que são bondosas são hipócritas. As pessoas que não percebem o orgulho que têm são hipócritas. Porque até os filhos de Deus, eles sabem que eles estão sendo descontaminados. Ainda tem orgulho, tem soberba, tem mentira, tem dissimulação, tem egocentrismo. Se eu não vejo isso em mim, eu não limpo. É só a hora que eu vejo, eu limpo. Exposição é que é uma exposição debaixo da graça de Deus. Luz de Deus, graça de Deus. Não é a exposição para nos lançar fora, é a exposição para nos lavar e nos acolher e nos Exatamente. transformar. O outro lado dessa exposição, revelação, o outro lado dessa contemplação de Cristo, revelação das glórias de Cristo. Mas aí um outro irmão do passado já disse assim, é uma infelicidade que o Espírito Santo gaste 90% do tempo da relação que ele tem conosco, e aí é claro que ele está falando de uma relação consciente, né? Porque ele tem relação conosco todo o tempo, o Espírito Santo. Mas nem todo o tempo é tão consciente, né? Olha a coisa importante. Primeiro, ele está falando de Espírito Santo, tem uma relação consciente. Depois ele fala, não é todo o tempo. Olha que importância tem isso. Primeiro, essa relação do Espírito Santo é com o Filho de Deus. Não é qualquer um. O religioso acha, ele só fica no acha. E vamos lá. O Espírito Santo, então, tem dá consciência uma pessoa que nasceu de novo. Para mim, por exemplo. Mas será que ele está o tempo todo? Ele está o tempo todo. Mas será que tem consciência minha o tempo todo? Não tem. E aí que é o entulho a vida. É a mulher, é o marido, é o filho, a filha, é o pai, é o amigo, é os negócios que entulham o nosso coração, entulham o nosso ego, para a gente não ter consciência do espírito. Eu vejo gente correndo para baixo, para cima, aloprada, ela não se enxerga. Tem gente que fala que não tem tempo. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mentira, dissimulação. Quer fazer o que quer. É egoísta, é egocêntrica, egocêntrico. E não percebe. Você fala, a pessoa capaz de levantar um processo contra você. Ela agride. E daí, que no meu caso, eu cheguei a essa situação de um estresse. Que eu fui me estressando com isso, me estressando com isso. E tô tendo tonturas toda hora. Agora, se eu não tomo essa consciência, que o problema é meu, não tem que culpar as pessoas. As pessoas têm que se ver lá com o Espírito Santo. Elas têm que ter uma consciência com o Espírito. E eu também. Então eu tenho que saber onde que eu errei para continuar a vida, continuar enfrentando as pessoas, enfrentando no sentido de falar a verdade e não me frustrar. Olha que difícil. Você ama a pessoa, você fala para a pessoa, ela vai negar, ela vai rejeitar, ela vai trocar a importância das coisas, que você está falando uma coisa importante, ela vai falar uma coisa que é importante para ela não vê a importância do que você está falando, ela não tem crédito, ela não tem, ela não tem estima, não tem respeito. Sem isso, sem respeito, sem estima, você não acredita no outro. O que aconteceu no Éden, senhores? O que aconteceu lá com Adão e Eva? O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, que eles tinham tudo, inclusive eles tinham a visita diária de Deus. Deus aparecia, está lá na Bíblia. Eu acredito que está lá. Não vou discutir, nem explicar, nem responder qualquer pergunta. Porque está lá escrito, então para mim está falado. Bom, Deus apareceu todo dia para Adão e Eva. Um belo dia, né?
Deus falou: olha, vocês não podem comer dessa árvore. A árvore do bem e o